da situação ou da oposição para as notícias da área da situação. O site de notícias Metrópolis, jornalista Beto Almeida, antecipou na noite dessa quarta-feira os números da pesquisa encomendada pelo PDT para avaliar o desempenho dos pré-candidatos ao governo do estado. A pesquisa realizada pelo Instituto Quest mostra que, se o primeiro turno da eleição fosse hoje, o capitão Wagner, União Brasil, receberia 44% dos votos, vindo em seguida o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, que aparece com 40% de apoio dos eleitores. Nesse cenário, um total de 3% dos eleitores disse que estava indeciso, enquanto 12% falaram que irão anular ou votar em branco. Em um cenário com Isolda Sela, os números são o seguinte: o capitão Wagner aparece com 52% dos votos, enquanto Isolda surge com 30%. Nesse caso da sondagem, 14% dos eleitores disseram que anularão o voto ou votarão em branco, e 4% se colocaram como indecisos. Aí tem outro cenário: se o candidato do PDT for Evandro Leitão, Wagner aparece com 59% e Evandro Leitão 17%. E no quarto cenário, se for Mauro Filho, capitão Wagner aparece com 55% e Mauro Filho 23%. A pesquisa do Instituto Quest, jornalista Beto Almeida, ouviu 1.500 entrevistados entre os dias 27 de junho e 1º de julho, tem uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais e está registrada na Justiça Eleitoral com os números CE 05334/2022 e no TSE com o seguinte protocolo: BR 07841/2022. O site Metrópolis antecipou na noite dessa quarta-feira os números dessa pesquisa, que é o principal instrumento, o jornalista Beto Almeida, anunciado para definição do nome a ser lançado ao governo do estado. Se prevalecer essa tese, que é a tese defendida pelo presidenciável Ciro Gomes, a principal liderança do PDT, Luciano, então esse será o elemento definidor, ou seja, a pesquisa encomendada pelo partido para exatamente apontar como está o sentimento do eleitorado cearense em relação aos 4 nomes colocados. Então, nesse aspecto, se olharmos pelo resultado da pesquisa, o ex-prefeito Roberto Cláudio caminha para ser o candidato oficial do PDT ao governo do estado nas eleições de outubro. É claro que dentro dessa pesquisa existem muitos parâmetros, muitas coisas para serem avaliadas, como os índices de rejeição. Isso será levado em conta? Que elementos, na realidade, vão ser analisados, vão ser avaliados, para além desses números que apontam de forma quantitativa a preferência do eleitorado. Porque também a gente tem que encarar o seguinte: é óbvio que quem está mais exposto, o caso do prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito, que fez 8 anos de uma gestão, que tem competência administrativa comprovada, inegável, é claro que ele está aí com um índice à frente. A governadora Isolda Sela argumenta em seus defensores, os isoldistas, vamos dizer assim, de que ela também hoje está tendo maior visibilidade, que está conseguindo, Luzenor, finalmente mostrar sua capacidade de gestão. E aí, esses critérios também serão avaliados? A grande pergunta que se faz é: hoje, olhando as redes sociais, por exemplo, de Ciro Gomes, não há nada, Luzenor, nenhuma avaliação sobre o resultado dessa pesquisa. O fato é, ele foi a reunião ontem com os 4 pré-candidatos, levou a pesquisa, colocou os números para eles, entregou para cada um uma cópia e disse: agora é hora de vocês decidirem. Mas não emitiu opinião, não fez análise, inclusive ele, que é sempre muito presente nas redes sociais, não colocou absolutamente nada. O que ficou de concreto tem uma nova data. E essa nova data é 18 de julho. Até lá, ou pelo menos no dia, se espera que saia então uma bandeira branca em relação ao nome da base governista que vai disputar o governo do estado. Vamos aguardar também a reação dos partidos aliados. Como é que reage, por exemplo, o PT com o resultado dessa pesquisa, que aponta, como já era de se imaginar, a dianteira do Roberto Cláudio nas intenções de voto? Se levar em conta declarações de José Nobre Guimarães, o petista, ele disse que, se não for Isolda, o PT deverá procurar outro rumo,
O MDB de Eunício Oliveira também sinalizou muito claramente nesse sentido, que sim, pode continuar na aliança se o nome for Isolda Sela. E aí, como é que fica? Como vai ser pacificado, Luciano, esse cenário entre esta aliança que é tão ampla? Como fica isso? O próprio PP de Zezinho Albuquerque fez declarações também no mesmo sentido, de que defende o nome da candidata Isolda Sela, da governadora Isolda Sela. Uma observação, jornalista Beto Almeida, quando você faz referência a essas declarações da Isolda Sela e do José Nobre Guimarães, talvez sejam declarações vencidas, porque nesse último encontro, passagem tanto de Isolda quanto de Guimarães pelo município de Canindé, o deputado José Nobre Guimarães disse que essa aliança jamais será quebrada, ou seja, ele mudou o tom de discurso em relação a uma postura anunciada anteriormente, quando falava que se não fosse Isolda, o PT iria tomar outros rumos. Já a governadora Isolda Sela vem insistindo de que, seja qual for o nome escolhido pelo PDT, o partido estará unido e buscará a ampliação da aliança na disputa ao governo do estado. Essa observação diante desse cenário que você nos retrata com o resgate dessas declarações atribuídas a Isolda e também a José Nobre Guimarães. Mas essa declaração do José Nobre Guimarães, dada em Canindé, na sexta-feira da semana passada, ela não pode também ser levada ao pé da letra. Ele disse que essa aliança jamais será quebrada, mas que teremos a candidatura de Isolda Sela. Ou seja, ao mesmo tempo que ele disse que não será quebrada essa aliança, ele volta a insistir no mesmo discurso, no mesmo palanque, na mesma reunião, a necessidade do nome da governadora Isolda Sela. A Isolda, sim, eu acho que a Isolda, ela fez uma linha de pacificação, colocou claramente, independente de quem for o nome, ela vai estar lá apoiando. José Nobre Guimarães deixou uma via ainda aberta, colocando que defende a continuidade da aliança, mas apostando que virá o nome de Isolda Sela. Então não é uma coisa tão pacífica. Concordo com você que a tentativa de colocar panos mornos é de encontrar alternativas, mas lembre-se, no PT essa questão ainda não está definitivamente fechada. Não há plenamente um acordo que aponte nesse sentido. Então, a gente tem que acompanhar agora como é que vai ser. Em duas frentes. Primeiro, o PDT, se levar em conta apenas os números da pesquisa, a tendência, de fato, é o nome de Roberto Cláudio. E depois, qual é o passo seguinte? O passo seguinte, Zeno, é pacificar os aliados. É trazer os aliados para esse consenso e mostrar que a aliança tem futuro, que ela tem preponderância de manter esse projeto político de governo e trazer todo mundo unido. Esse será o grande desafio. O terceiro ponto que eu coloco é o seguinte: quando o senador Cid Gomes vai voltar a assumir de fato as rédeas, o controle dessas articulações? Até agora, Cid também se mantém em absoluto silêncio, inclusive sobre o resultado dessa pesquisa. Então, os números foram jogados. Desde segunda-feira estavam sendo aguardados. A expectativa agora é a repercussão disso e como as articulações vão ser coordenadas para que a pacificação dentro do grupo pedetista não deixe estragos no decorrer da campanha.